Jesus nos alertou que não deveríamos medir as pessoas por uma questão de usar a régua correta. Será que Jesus estava falando aqui a respeito de geometria, de arquitetura? Ou estava falando a respeito de pesos e se colocar na condição de juiz? Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, parola 143, a 16ª dentro do tema Sermão do Monte. Finalmente nós estamos adentrando ao capítulo 7, chegando na reta final dessa parola, e hoje nós temos na nossa escalação Mente Brilhante, Decano 04, para nós falarmos a respeito de julgamento, sobre pesos e medidas. Não me mede que eu não te meço. A gente sabe que esse tema aqui é um tema cheio de melindres, né? Um tema cheio de pormenores, e nosso objetivo hoje é realmente quebrar, destruir, desmontar, desconjunturar essa vaca sagrada que sempre está atormentando a cabeça de muitas pessoas. E aí, Mente Brilhante, e aí, 04, bora parolar? Bora parolar, porque afinal de contas, essa tua voz tá, para poupá-lo nessa parola, deixa que eu e 04 falemos a respeito do julgamento, a respeito do juízo temerário. Afinal de contas, senhor Arthur, quem é você para me julgar? Quem sou eu na fila do pão, 04? Ah, tu és Arthur Balesteiro. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Bora parolar. Bora parolar. Bom, para você que está aí nos acompanhando, já nesta parola 143, estamos chegando no finalzinho também, meninos, da nossa terceira temporada. Mais um pouquinho aí, nós vamos adentrar o 4º ano dos paroleiros. E eu me recordo quando a gente brincava, Will, na 11ª, 12ª parola, e a gente se alegrava e falava assim, nossa, chegamos na 12ª, né? Chegando quase na 150 já, cara. E aí eu lembro que a gente fez a 100ª, que a gente brinca, né? Quando chegar na 150 vai ser o quê? A 150ª? Desse jeito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E muita novidade boa vindo por aí. Se prepare, se prepare. A 4ª temporada dos Paroleiros está cheia de novidades. Bom, para você que está aí nos acompanhando já há bastante tempo ou está chegando agora, a gente quer trazer a memória para você dar uma pesquisada depois. Parola 68, a gente fez uma série chamada Heresias, né? E dentro da parola 68, que nós intitulamos de Fora do Contexto, nós trouxemos essa afirmação, então, que é uma afirmação que muita gente acaba falando de forma equivocada, que é só Deus pode me julgar. Então, se você está curioso para saber um pouquinho mais de profundidade bíblica sobre esse tema, no final desse vídeo aqui, corre lá na parola 68, que você vai ter bastante informação. Mas, Will, eu vou ficar quietinho aqui, porque a gripe me pegou de jeito, e eu não vou tentar não atrapalhar vocês hoje. Não, tudo bem. Como o Paulinho não está aqui hoje a gente consegue tocar numa boa, né, sem nenhum problema. Afinal de contas, no dia do trabalho, ele nos deu a folga. Então, tá tudo certo, né? Mas fora de brincadeira, né? Quando nós vamos falar sobre essa questão do julgamento, se eu não me engano, em alguma das nossas parolas, nós falamos a respeito da sociedade líquida e nós falamos a respeito de filhos de cristal, né? Nós falamos a respeito de uma sociedade que hoje anda tão comprometida, né, que nós temos uma certa dificuldade em relação a introduzir valores que a própria palavra traz. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto de Mateus, capítulo 7, dá uma primeira visão, uma primeira escutada, parece que Jesus está falando, olha, aqui não, né? Vocês não me venham com esse papo de querer me julgar.
Mas quando a gente continua lendo, e aí nós vamos discorrer sobre isso nessa parola, nós vamos ver que, na verdade, não é bem assim. Não é que Jesus está falando que nós não devemos julgar. Ele está falando o seguinte, olha, saiba que existe uma medida, e essa medida ela tem que ser nivelada. E mais para frente, Jesus ele vai introduzir algo dizendo, olha, o juízo que eu faço não é um juízo temerário, mas o juízo que eu faço é um juízo de acordo com a verdade, é de acordo com aquilo que eu estou equiparando vocês. Então, ou seja, lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 10, verso 25, quando está sendo falado a respeito das pessoas que não estão indo ao culto, ele fala, olha, não sejais como aquelas pessoas que deixam de ir ao culto. Na Bíblia, a mensagem vai falar até o seguinte, aqueles que evitam os cultos, né, entre as pessoas. Porque é nesse ambiente onde você é admoestado, onde você é exortado, onde você é trazido para perto. E aí, quando Jesus está falando sobre esse juízo, ele não está falando a respeito de você não exercer um princípio de exortação. Não está falando para você deixar o teu amigo, ou o seu vizinho, ou o seu próximo degringolar. Ao contrário, ele está falando o seguinte, olha, antes de você sair julgando, ou seja, avaliando, passando por um crivo, se examine antes. O próprio apóstolo Paulo, aos romanos, ele vai dizer o seguinte, que é por causa de vocês, falando aos judeus, que muitos estão apostatando, muitos estão saindo da fé por conta do testemunho de vocês. E aí, quando Jesus ele introduz dizendo, olha, na verdade, não julgueis para não ser julgados, ele está falando o seguinte, olha, se avalie, passe dentro de você um scanner e veja se de fato e de verdade você está bem, né? Porque o critério com que julgardes sereis julgados, ou seja, a tarrafa com que você está utilizando, você vai ser também avaliado. Então, na medida que as coisas estão caminhando, você saiba que você também vai ser avaliado. E aí é interessante porque Jesus, quando ele fala, olha, mas quando eu julgo segundo a verdade, ele está colocando como se fosse um prumo, e aí não sei se você que está nos ouvindo, nos assistindo, você já ouviu falar sobre prumo. Prumo é uma ferramenta que é utilizada na construção civil, que tem um cordãozinho e na ponta tem um ferro. E na hora que você encosta na parede, você vai ver se está no prumo ou não. O que Jesus está falando é, olha, a palavra vai ser o meio pelo qual você vai ser julgado. A palavra vai ser o meio pelo qual eu vou utilizar como parâmetro para ver se você está ou não alinhado com a palavra. Então, veja, não é que eu não deva chegar para o Arthur, chegar para o Xandão e exortá-lo. Porque se fosse assim, o autor de Hebreus, e como o Paulinho não está aqui, eu vou falar o que eu penso, quando Paulo escreveu a respeito de Hebreus, o Arthur ele até abriu, olha, o Arthur ficou até meio assim, falando, meu Deus, como assim? O gato sai, o rato faz a festa. E aí, quando ele fala que nós não deixarmos de congregarmos, porque é nesse ambiente de congregação, é no ambiente de igreja, onde eu vou trazer para perto, é onde eu vou... Quantas vezes, e o Xandão vai lembrar disso, eu lembro quando eu me converti, eu era, como diz o apóstolo Budges, o fundador da igreja que eu congrego, ele fala assim, mais vale um fogo selvagem que nenhum fogo, né? No meu caso, assim, o Xandão, ele era o carro de bombeiro indo atrás, assim, e ele falava assim, calma, o menino vai chegar no equilíbrio, calma, o menino vai chegar no equilíbrio. Eu acho que ainda não cheguei no equilíbrio, mas, enfim, né, o Xandão, ele orou muito por mim, e eu me lembro que o Xandão, muitas vezes, nós lá na casa dele, ou então lá na própria Água Fria, ele me trazia para perto, e ele conversava comigo, e antes mesmo de eu me converter, porque... Caso você não saiba, você está nos ouvindo, nos assistindo, a minha trajetória com o Xandão,
ele, de fato, diferente dos outros dois panguão aqui, de fato, ele me evangelizou. Os outros só conta balela. Mas o Xandão não. O Xandão, de fato, ele tem a minha caminhada, né? Ele é, por óbvio, convertido há mais tempo do que eu, mas ele veio na minha caminhada. E quantas vezes ele não me chamava para perto? Veja, se eu pegasse esse versículo fora do contexto, eu ia falar, Xandão, quem é você para falar um negócio desse para mim? E se eu estou hoje aqui, é porque eu tive as instruções, as correções e as direções que Deus imprimiu no coração do Xandão, porque ele julgava. E a palavra julgar aqui, ela vem no contexto de colocar à prova, colocar a crivo, ou seja, colocar no microscópio se aquilo, de fato, ela está alinhado. E quantas vezes o Xandão, então, não me trazia para perto e falava, não, senhor, peraí, cara, aqui você está escapando a marcha. Né? E por que ele podia falar isso? Né? Jesus, certa vez pregando, falaram assim, rapaz, ele prega com quem tem autoridade. Por quê? Porque, de fato, ele passava pelo crivo. Ele passava pela prova. Então, quando o Xandão ele vinha falar comigo, não que o Xandão não possa falar hoje comigo, não é isso, mas trazendo na minha caminhada, ele tinha a autoridade para falar para mim, rapaz, aqui você está escapando a marcha, isso aqui não é a forma como deve ser. Né? Então, trazendo um pouco desse equilíbrio. Xandão, não sei se você vai lembrar disso, mas muito disso você fazia comigo, lá atrás, na Água Fria, e eu me lembro que você falava assim, eu me lembro uma vez, eu utilizava uma escapulário, e eu me lembro que aquilo caía para fora, e caía para fora, e caía para fora. E o pastor Pereirinha tinha feito um apelo, e aí eu fui para o banheiro, tirei e voltei. Ele falou, rapaz, você não sabe quanto tempo que eu estava orando por isso. E eu fiquei tão bravo, porque eu falei, Xandão, por que você não me falou? Ele falou, porque se eu tivesse falado, você não ia fazer. Né? Você lembra disso, Xandão? Lembro. Você estava falando, eu estava lembrando dessa situação. Por isso que a palavra até me veio à mente aqui. E aí você vê, né? Então, mas diga aí. Não, mas é bem isso aí, né? Enquanto o Will estava falando, a gente vive numa época, e Will, se eu não me engano, você é responsável por discipulado lá na tua igreja, né? Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com discipulado e a ver com as pessoas que se deixam ser discipuladas, né? Porque quem não se deixa ser discipulado logo fala, você está me julgando. Isso a gente já escuta isso há 20 anos, 20 e poucos anos. Você está me julgando. Até um rapaz uma vez falou isso para mim. Eu falei, não estou te julgando. É que pelos frutos se conhece a árvore. Então você não tem dado fruto. Né? É necessário que dê frutos. Né? E aí a gente entrou e realmente não era um julgamento, era uma constatação como o Will estava falando aí. Né? O que a gente vê também, por outro lado, nesse mesmo texto, é muita gente que sai medindo os outros, né? Sai julgando os outros. E aí eu fui atrás dessa palavra que é condenar, é decidir, né? É concluir, a gente vê o outro lado. Então tem um lado que o Will estava expondo, que são as pessoas que têm que ser discipuladas, têm que ser tratadas, e aí à luz da palavra. E tem as outras que à luz dessa palavra aqui, deveria temer. Quando eu estava lendo um pouquinho o texto, Jesus está afirmando, não julga, porque se você julgar, você também vai ser julgado. Então ele está falando de algo que a gente vai colher. Né? Então, de Deus não se zomba, que o homem semear, ele vai colher. Então, se a gente sair julgando pessoas, que a gente vê muitas pessoas, aquele irmão lá está caído, aquele irmão está desviado, a gente sai falando muito isso, né? Até sem saber o que está acontecendo. Recentemente eu recebi uma resposta por WhatsApp de uma pessoa e eu fiquei doido, né, cara? Eu falei, cara, como é que eu trato? Como é que eu vou reagir? Eu estava meio assim. Aí alguém sentou comigo para comer e começou a contar por todos os problemas que aquela pessoa estava passando. E aí eu entendi que era uma resposta de Deus, assim, calma, está passando por um aperto, então não fica aí chateado. E graças a Deus eu não falei nada, e dali eu já pude entender que era uma situação que a pessoa estava passando. Mas eu acho que o importante é isso, é conseguir discernir quando é um ensino,
quando você está, como o Ilcinho falou, passando pelo crivo da palavra, né? Ah, você é chato, você não quer que eu esteja na igreja a todo momento. Não, é porque lá em Hebreus vai dizer para não deixar de congregar, né? E você não tem ido. Agora tem o outro lá, porque o dia tá chegando, o dia que Jesus tá para voltar tá chegando, né? E aí a gente tem o outro lado das pessoas que infelizmente acabam julgando, mas isso serve para todos nós, né? Nós vamos passar pelo mesmo crivo. Então tá julgando, vai ser julgado da maneira com que você tá julgando, que o Arthur abriu com a régua com que você mede, é inevitável. Então, assim, Jesus ele está fazendo é uma promessa bíblica para a gente. Ei, eu tava pensando aqui uma coisa quando vocês estavam comentando, e até eu fui abrir aqui o léxico bíblico com os números de Strong, exatamente atrás dessa palavra julgar, né? Eu acho que no segundo bloco a gente pode dar uma ênfase bem importante, mesmo porque vocês têm uma autoridade maior do que eu para falar sobre isso, mas existe uma confusão muito grande entre você, de entendimento, tá? Das pessoas de julgar, exortar, admoestar e corrigir, né? São 4 coisas que são completamente diferentes e que, por falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas colocam tudo dentro do mesmo balaio, né? O julgar aqui, eu até abri no léxico de Strong, ele fala sobre fazer distinção. Então aqui o julgar não é um julgar de condenação, mas é um julgar de fazer distinção, ou seja, de identificar um comportamento A ou B. Esse é um assunto que eu queria depois, no segundo bloco, aprofundar com vocês. Mas uma coisa que eu acho interessante que o Paulinho, que o Wilsinho sempre fala, que ele falou assim, quando ele falou uma outra parola sobre o juízo final, né, no trono branco, quando a palavra fala assim, não julgueis para não ser julgado, a gente acaba muitas vezes erroneamente trazendo um quesito assim, então se eu ficar de boca fechada, aquilo que eu faço também vão passar um pano, né? E não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Porque julgado, de fato, todos nós seremos, julgando ou não. Então, quando a Bíblia fala assim, não julgueis para não ser julgados, e a gente entende que a gente não vai ser julgado se a gente ficar de boca fechada, também é um entendimento errado. Porque o nosso julgamento vai acontecer de qualquer forma. Entretanto, eu entendo que existe uma distinção, eu acho que a gente pode trazer para esse bloco essa conversa, quando a gente fala então de julgamento no ponto de vista de distinção entre o recém-convertido e o velho de casa. Porque são coisas diferentes. Então, quando Jesus está falando assim, olha, não julguei aquele que é novo na fé, e aí essa referência eu estou puxando de Romanos 14, quando o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, não julguei aquele que é novo na fé, se ele come A, se ele come B, se ele bebe A, se ele bebe B, se ele faz na lua tal, na lua B, enfim, porque não é esse o caso. Mas em outro momento ele fala assim, olha, se alguém que já é convertido, alguém que já é velho de casa, tem comportamento assim, assim, assado, nem senta na mesa para comer com ele. Isso é uma forma de distinção. Isto é uma forma de julgamento. Então, a gente não pode cair no erro de achar que esse julgamento aqui é de forma alguma uma condenação. Ou aquela frase que a gente sempre escuta, né? Se você fizer tal coisa, você não vai para o céu. A gente escuta isso desde criança, e aí isso fica enraizado no pensamento da grande maioria. Mas eu entendo que o texto não está indo para esse sentido. Nós precisamos, sim, à luz da Bíblia, como o senhor fala, saber distinguir comportamentos, discernir comportamentos, e principalmente escolher lugares em que nós vamos estar. Porque muitas vezes os lugares que nós estamos, os ambientes que nós estamos, as companhias que nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, vai corromper os bons costumes. E a gente precisa saber discernir essas coisas. E aqui não cabe julgamento, cabe simplesmente uma distinção de comportamento, de saber o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia fala ou o que a Bíblia não fala. Né, Will? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que na maturidade espiritual, eu acho interessante isso, um autor que eu aprecio muito chamado Rick Renner,
ele fala sobre, inclusive é esse livro aqui, que eu recomendo que vocês leiam, chama Edifique Seu Fundamento. E que não é uma dupla, né? Não é uma dupla, que aliás a dupla ela se desfez, né? Mas esse livro, ele vai falar a respeito de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, e também vai falar um pouquinho, uma pincelada sobre Hebreus capítulo 5, e ele vai falar a respeito de que muitas vezes nós confundimos a maturidade com o tempo de igreja. E isso é um ponto tão interessante, porque quando ele começa dizendo sobre não deixemos os princípios elementares, né, e a palavra princípio elementar no original é arte, né, no grego, e significa ponto de partida, não origem, mas ponto de partida, ou seja, daqui para frente. E ele cita algo bem interessante, porque ele vai falar o seguinte, olha, muitas vezes a pessoa, e aí ele cita Hebreus capítulo 5, ela já deveria ser mestre, ou seja, ela já deveria ter as faculdades experimentadas de tal forma que haveria uma maturidade, né? E o ponto aí tá, porque quando você vai pegar, por exemplo, Romanos, Paulo ele vai falar algo interessante, que depois ele replica também na carta aos Coríntios, ele vai falar a respeito sobre o alimento. Ele vai chegar e falar o seguinte, olha, aos débeis na fé, ele usa essa expressão, ou seja, aqueles que são fraquejantes na fé, você não deve comer ou beber, ainda que o reino de Deus ele não seja comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele vai falar, olha, não se prenda nessa questão da alimentação, da bebida, porque no final do dia, por conta da consciência, é que você tem que entender que muitas vezes um vai poder comer alimento tal e o outro vai falar não, né? Então, quando Jesus está falando a respeito dessa prática do julgamento, ele está colocando um nível, ele está estabelecendo um parâmetro, ele está falando, olha, daqui para cima, nós temos que tomar um pouco de cuidado, nós temos que tomar cautela, porque muitas vezes a forma como eu vou avaliar o meu próximo, e aí vamos pegar isso que você estava falando, eu me lembro, falei ontem sobre isso que aconteceu, meu pai gosta de cozinhar, e meu pai estava fazendo um torresmo, Xandão, que ele aprendeu a fazer o torresmo de rolo. E aqui em casa é assim, quando meu pai aprende uma comida, fica o mês inteiro. Então o colesterol está explodindo aqui em casa. Hein, Will? Desculpa te interromper, é aquele torresmo da Air Fryer que você falou? Não, é um outro. Deixa eu só, antes de você dar sequência, por favor, para quem está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer e pela Amazon Music, não teve ideia do livro que você estava se referindo de Rick Renner, porque você só mostrou a capa. Você pode dizer o nome do livro para quem está nos ouvindo aí? Sim, o livro chama Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Ele está disponível na Amazon. E aí eu me lembro, Arthur, Xandão, que eu entrei em casa, tinha acabado de voltar da EBD, né, da escola bíblica, e cheguei, meu pai estava fazendo aquele torresmão, aquele negócio, nossa, explodindo assim, né? E aí eu sei que eu chego, tá um familiar meu falando para o meu pai, não, porque a lei de Levíticos fala que não pode comer carne de porco, não sei o que lá, praticamente entupindo meu pai com Gálatas. E aí eu viro para ele, e ele vira para mim e fala assim, não, então, você que é professor, né, já querendo colocar todo o meu currículo, né, espiritual e tal, o que eu achava daquilo? Eu só peguei um pedação assim de torresmo e crau. Ele olhou para mim assim, com aquela cara tal, e ele começou a se questionar. Aí talvez você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, vai falar, poxa, então, peraí, você descumpriu aquilo que Paulo fala. Mas Paulo está falando aqueles que são débeis na fé, aqueles que não são experimentados. Ou seja, é aquele que acabou de se converter, um neófito, ou aquele que ainda não passou pelo crivo de ser experimentado nas Escrituras, né? E por isso, muitas vezes nós colocamos que uma pessoa, pelo fato de ela estar muito tempo dentro da igreja, ela é madura o suficiente. E Jesus aqui ele está estabelecendo um padrão, ele está falando, olha,
preste atenção, quando você for estabelecer o padrão, cuidado como você vai fazer isso, porque para o neófito você vai dar um tratamento. E aí é interessante, Arthur, porque você vai pegar Jesus, ele tinha um tratamento com os fariseus, saduceus e os doutores da lei, que ali o chicote estalava, ali não tinha, como disse outro dia um rapaz na igreja lá, ali tinha o chicote ungido, mas para aqueles que não conheciam a palavra, aqueles que não conheciam a letra, aqueles que não conheciam a lei, Jesus ele falava como, por exemplo, ele falou para aquela mulher, onde estão teus acusadores? Não, já foram, então nem eu te acuso. Então veja que não é que Jesus ele flexibiliza, isso é importante, ele não flexibiliza o pecado entre pecadão e pecadinho, não, mas ele, na dosimetria do amor, ele vai saber como tratar aquela pessoa de tal forma que você não a perca. Então, veja, o julgar aqui, de novo, é você colocar aquelas obras, aquelas atitudes, aquele comportamento no microscópio da fé. De você olhar ali e falar, rapaz, aqui você está escapando a marcha. Aqui a palavra passou longe. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesse primeiro bloco, para que no segundo bloco a gente volte com mais parolas sobre o tema cisco e a trave, que é o tema dessa parola aqui. E então você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, e para você que gosta de formato de podcast, os paroleiros estão no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Já deixa o seu joinha aqui, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo para muita gente, porque nesse exato momento tem alguém que está precisando ouvir isso. Então vamos dar uma segurada aqui e a gente já se vê no segundo bloco. Grande abraço. Tchau, tchau.